A luz das estrelas que a gente enxerga no céu são apenas vestígios de uma vida que já existiu. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays, e o randomizador essa semana escolheu The Great Apes, clássica música aí do Unlimited Love, e a gente tá avançando bem no final da carreira da banda aí, né? Não digamos que a carreira acabou ainda, mas né, músicas mais recentes aí, a gente já tá quase terminando o Drink and Teen, e o Unlimited Love também tá se aproximando do fim, então é interessante, né? O objetivo de traduzir todas as músicas dos Chili Peppers tá se concretizando, né? Ainda falta muito tempo, tem muita Chili Mondays pra vir pela frente, mas a gente tá chegando perto aí de completar alguns discos, assim, e o que eu tô pensando é, quando os discos começarem a ser completados, eu faço uma playlist só daquele disco, e também pensei, se rolar um tempo livre, fazer um vídeo inteiro colando só a tradução daquelas músicas daquele disco específico, assim, aí quem quiser, quero buscar aquele disco com aquela música, tá lá, ou quero deixar rolando o disco inteiro, e aí também editando de um jeito que corte as introduções, porque tem muitas introduções que já estão datadas, porque a gente sempre usa as introduções para fazer esse bate-papo semanal, né? Então talvez quem não acompanhe isso fique meio perdido, então deixar mais sucinto e só as traduções diretamente para quem quiser só curtir o conteúdo de Chili Peppers, né? Então fiquei muito feliz também que apareceu aí bastante fãs de Kings of Leon pedindo mais música, então vai rolar também, e o canal tá perto de chegar aos 5 mil inscritos. Geralmente quando a gente celebra esses marcos, né, milenares, né? Então 5 mil. Eu traduzo uma música minha, então não sei se é do interesse que eu continue fazendo isso, né? Ou fazer uma... Geralmente eu falo um pouquinho sobre o processo criativo, de onde é que veio a ideia, como é que ela se compõe, o uso de acordes e como essas coisas influenciam na hora de criar as letras, as melodias e a temática da música. É um assunto que é muito querido pra mim, né? É algo que eu gosto demais, falar sobre o processo criativo e de onde vêm as ideias, e também ajuda muito a interpretar e entender como os outros artistas funcionam, né? Independente de sucesso ou qualidade das músicas, eu sempre falo isso, mas é importante saber que muitas vezes, e na maioria das vezes, o processo criativo é muito similar. A ideia de tu ter por exemplo, tu é um guitarrista, tu cria um riff na guitarra, aí tu acaba tendo uma melodia para cantar em cima desse riff, e aí depois, de acordo com a temática das melodias que tu sente, assim, o clima da música, tu escreve uma letra que acabe se encaixando com aquele clima que a sonoridade tá te passando. A única pessoa que inverte esse processo, né? A maioria dos compositores já que declararam como, né, que fizeram declarações como eles compõem, eles usam esse método, mas pouquíssimas pessoas compõem, e um exemplo totalmente oposto disso é o Elton John, que recebe as letras prontas do Bernie Taupin, e aí ele compõe uma música em cima de uma letra já escrita. É muito difícil, tem que ter um cérebro muito, né, diferenciado, que é o Elton John, para fazer esse processo inverso, né? E aí isso aí também mostra a genialidade do cara, assim. Mas enfim, acabou ficando um vídeo sobre processo criativo para ver como eu gosto desse assunto. Acabei falando sobre isso. Mas também uma coisa que eu quero fazer para celebrar os 5 mil inscritos é fazer uma recomendação. Tem uma série que eu gosto demais e talvez uma coisa que eu nunca falei no canal. Tenho certeza que eu nunca falei no canal sobre isso. E eu acho que pode ser interessante, assim. Recomendar uma série aí que é bem peculiar. Talvez vá surpreender alguns que eu curta isso. Então, vou deixar como uma surpresa, né, essa recomendação, porque ela é muito interessante e tem muito a ver com tudo que a gente fala aqui no canal. Quem gosta de música mesmo como a gente gosta. Então, deixar essa surpresa aí para quando chegarmos aos 5 mil inscritos. Então, vamos traduzir a música de hoje, a excelente The Great Apes. Como sempre, a gente começa pelo nome da música, The Great Apes, os grandes macacos, os grandes símios, né? Aqueles que fizeram parte da evolução humana antes da gente ter o elo perdido, né? Então Anthony já declarou aí numa entrevista que The Great Apes era o jeito que ele enxergava os seres humanos. Então tem essa ideia de evolução, né? Tem essa ideia também de um lado mais animalesco, mais selvagem, né? Já dá pra tirar bastante coisa, né, dessa interpretação só pelo nome da música. E aí no verso 1 ele diz: She's a boxcar rolling by like a black star in the sky. She's a failure once or twice like a trailer spinning out upon dizzy eyes. Então, ela é um boxcar, né? Então aqui, o boxcar, né? A gente tem, talvez possa até se confundir, né? A gente tem o Porsche Boxster, né? Que na verdade parece que a gente tá falando de um carro, mas o boxcar, na verdade, ele é o vagão, né? Então, os vagões são os carros em forma de caixa, né? Então, boxcar. Como a gente traduziu semana passada, o inglês é muito literal. E também já quero agradecer, porque deixaram nos comentários aí que o canal ajuda no aprendizado do inglês. Isso é uma coisa que me preocupa demais, porque às vezes eu penso o quão básico ou quão avançado eu tenho que fazer minhas traduções. Então, saber que tem alguém aprendendo com o canal me deixa extremamente feliz do fundo do coração. E aí, então, ele diz, ela é um vagão que está
andando, né? Rolling by é essa ideia de que ele está em movimento, né? Está passando pela pessoa, né? Rolling é rolar, mas, né, é a ideia do rolar das rodas, né, do vagão nos trilhos, né? Tá seguindo o seu caminho. Like a black star in the sky, né? Então o black star, né, a estrela negra, né? Como uma estrela negra nos céus, a estrela negra, ela pode ser um satélite, mas tem alguma metáfora para a morte da estrela, né? A estrela escurece antes de morrer. A luz das estrelas que a gente enxerga no céu são apenas vestígios de uma vida que já existiu. Ou seja, uma fagulha ou algo que já está se extinguindo, né? Ou a ideia de um satélite, né? Então tem termos mais técnicos, tem termos mais poéticos, mas é essa ideia, né? De algo que paira pelos céus, né? Então, ela ser... E também o Black Star, né? Tem muito mais estrelas brilhosas do que estrelas que estão se desfazendo. Eu não tenho noção nenhuma se isso é verdade, né? Mas a impressão que a gente tem quando a gente olha fotos da NASA é que o céu, né? O espaço, ele tá aí decorado com estrelas brilhantes, né? E a gente não vê muito estrelas negras, né? Ou seja, estrelas que já se desfizeram, porque talvez por elas deixarem de existir, a gente não enxerga mais elas, né? Então, a ideia de ela ser única, né? Então, vamos com a minha tradução com os dados totalmente errados, né? Que existem mais estrelas brilhosas do que estrelas que estão morrendo, mas é a ideia de que se ela é uma dessas estrelas que está se apagando, ela é diferente das outras, né? Então, essa ideia de ser único, essa ideia de ser uma coisa mais peculiar, né? Pode ser uma singularidade. E ele está dizendo, she's a failure once or twice, like a trailer spinning out upon dizzy ice. Então, ela aí é um fracasso uma vez ou duas, né? Parte natural da vida, fracassar. Like a trailer spinning out upon dizzy ice. Né? Então, é como se fosse um trailer que está derrapando aí, deslizando no gelo que tá... dizzy é a pessoa que tá aí atordoada, né? Ela tá confusa, ela tá desequilibrada, né? Então, tá com enjoo, né? Então, dizzy pode ter vários significados, né? Então, o trailer também pode ser o reboque, mas pode ser aquela ideia do trailer park, né? Aquele veículo grandão, desengonçado que os americanos gostam, né? Os motorhomes de antigamente, né? Então... um veículo muito grande aí que está deslizando pelo gelo sem controle, né? Então, e a ideia de ser um veículo grande, né, que desliza sem controle também pode ser essa ideia de que ela pode ser uma pessoa que tem muita força, né? Tem mais força e mais tamanho do que controle, né? Então, a ideia de ser uma estrela em extinção ou um satélite nos céus, né? Então, é muita força, muito poder, muita energia, mas talvez que não consiga controlar toda essa energia, né? E ele pré-refrão ele diz: Flowers fly when we grow old, snakes get high, or so I'm told. She's an eagle out on the road, like my favorite beetle, everyone bought and sold. Então, as flores voam quando nós envelhecemos, né? Então, a ideia de a flor voar quando envelhece é porque ela, né, nasce, cresce e morre, né? Então, chegou o outono, as flores que estavam tão belas no topo da árvore acabam caindo, né? Então, envelhecendo, snakes get high or so I'm told, né? As cobras ficam elevadas, né? As cobras se entorpecem, né? As cobras usam, né? Get high, né? Todo mundo sabe o que é. Or so I'm told, ou foi o que me disseram, né? Se a cobra fica malucona, fica chapada aí, não se sabe, né? Não sei o que... No português a gente diz que a cobra vai fumar. Será? Conotação totalmente diferente do que o Anthony tá falando aqui, mas, né? É o que me vem à cabeça, assim, né? O Anthony tá dizendo, será que as cobras se elevam? Será que as cobras se chapam? Foi o que me disseram, né? She's an eagle out on the road. Então, ela é uma águia na estrada, né? Então, a ideia de uma águia que aí provavelmente desceu na estrada para tentar caçar alguma coisa. Ou a ideia de que uma águia observa a estrada, né, tentando achar algum animal que se destaque, pode ser. Like my favorite beetle, everyone bought and sold. Como o meu Beatle favorito, todo mundo foi comprado e vendido. Não sei o suficiente de Beatles para saber quem é esse cara, né? Mas provavelmente, né, ser comprado e vendido, eu vou chutar, né? Não sei, tenho certeza que alguém sabe quem é o Beatle favorito do Anthony Kiedis, mas eu acho, né, quando tu fala assim, foi comprado e vendido, é a ideia de ser enganado, né? No inglês, o ser vendido, a gente não tem no português uma expressão parecida, né? Mas o sold me out, né? Eu fui vendido, eu fui entregue, fui dedurado, né? Tem mais essa... Para nós é o dedurar, né? É ser traído, pode ser, né? Para eles é o sold out, né? Foi vendido. Então, ele foi comprado e vendido, é a ideia de que venderam para ele uma ideia, mas depois jogaram ele... Descartaram ele, né? Deduraram, descartaram, né? Então, compraram a ideia de convencer a pessoa a se unir à causa, mas depois ele foi descartado. O meu chute é o George Harrison, né? Que todo mundo fala que foi o Beatle mais injustiçado. Então, não sei se é isso. Esse é o chute. E aí no refrão ele diz: All of my love and half of my kisses, superstars go do the dishes. I just want the great apes to be free, né? Então, fantástico refrão, música muito boa. E aí ele diz: todo o meu amor e metade dos meus beijos, né?
Na verdade, o Anthony é o contrário, né? São todos os beijos, mas metade do amor, né? Como a gente já estabeleceu aqui, ele não consegue se relacionar muito bem com as pessoas, né? De uma maneira profunda, né? Ele sabe se relacionar muito bem, né? E ele diz, superstar go do the dishes, né? Então, super estrela vai lavar os pratos, né? Então essa ideia é muito boa de que mesmo sendo um roqueiro, um superstar, ele ainda tem que fazer as suas tarefas diárias. I just want the great apes to be free, né? Eu quero que os grandes macacos se libertem, né? Então essa ideia também da selvageria, né? De não ter que ter as regras de lavar os pratos, né? O rockstar é aquele que tudo pode, né? Então interessante esse contraste, né? Ele diz, come on now, you lazy cowboy, heads or tails, but not right now, boy. I just want the great apes to be free, né? Então, vamos lá, seu cowboy preguiçoso, cara ou coroa, né? Heads or tails, né? Que pra nós é cara ou coroa, era o rosto da rainha e uma coroa do outro lado, né? Esse era o tipo de moeda, acho que talvez mais britânica, né? Porque pra eles é heads or tails, porque o dólar americano tem um presidente de um lado e uma águia do outro, né? Então os tails seriam, né, as penas da bundinha da águia ali, né? Então por isso que eles falam heads or tails. Pra nós, cara ou coroa. E ele diz, but not right now, boy. Mas não agora, garoto. I just want the great apes to be free, né? Eu apenas quero que os grandes macacos se libertem, né? Então, me vem na mente essa ideia, né? Dessa libertação de desejo, né? De fazer o que quiser, né? A vida é o que me vem na cabeça porque a gente traduz muito isso, né? Mas essa vontade e desejos irrefreados dos rockstars, né? De querer fazer tudo o que puderem, quando puderem, né? Aonde quiserem, né? Mas o cowboy preguiçoso é interessante, né? Então, vamos lá, cowboy preguiçoso, vamos tirar na moeda, né? Ou seja, fazer uma aposta aí pra ver quem é que vai ter, talvez quem é que vai ter que se mexer ou quem é que vai ter que lavar os pratos, né? Talvez mesmo sendo, né, o cowboy também é essa ideia do rebelde, né, do fora da lei, né, às vezes filme de cowboy geralmente, né, o forasteiro que chega na cidade, né, filme de cowboy tem muito a ver com a imagem do rockstar também, os arquétipos de Carl Jung, né, e aí já que fica aqui o meu protesto, que na minha faculdade a gente não fala de Carl Jung, que é um psicólogo excelente, que tem teorias fantásticas e a gente não vê ele. Então isso é uma pena, mas ele tem essa ideia dos arquétipos, né? O rockstar e o cowboy, o policial, o soldado, né? O astronauta, essas figuras que nos despertam algum tipo de desejo, algum tipo de identificação, de afinidade, né? Então, o cowboy, assim como o rockstar, né? Ele pode ter o seu lado preguiçoso, né? Talvez ele tenha que manter a lei, ele tenha que ser aí o forasteiro que chega na cidade e salva as pessoas, mas ao mesmo tempo ele tem a preguiça criativa do rockstar, né? Tô viajando, mas como ele fala, né? O superstar tem que lavar os pratos, né? O cowboy é preguiçoso, né? O superstar e o cowboy são a mesma coisa, né? São faces da mesma moeda, se a gente puder traduzir desse jeito. Então ele tem que jogar na moeda para ver quem é que vai ser o cara que vai lavar os pratos. Faz muito sentido, né? E o Anthony só quer que o lado mais animalesco se liberte. Obviamente, né? E aí no verso 2 ele diz, she's a rain bird on a prowl, like an urge to be yourself that you won't allow. She's a forest that we burn, just a blueprint for a life that we had never learned. Interessante, né? Burn com learn, prowl com allow, né? Então, clássicas rimas aí. Mas ele diz, né? She's a rain bird. Então, ela é um pássaro da chuva, né? O pássaro que canta para chamar a chuva. On the prowl, né? Ele tá na caçada, né? O prowl, né? Tinha um Transformer que era o Prowler, né? Então, em inglês esse nome é muito legal, né? E Prowler também é uma música muito boa do Iron Maiden. Mas o Prowl é a ideia, né? Da presa, do caçador, da presa, né? Da fera, né? E ele diz, like an urge to be yourself that you won't allow, né? Então, uma vontade, um desejo de ser você, mas que você mesmo não permite. Bah, isso aqui é totalmente freudiano, né? Então, e aí é interessante, né? Talvez ela seja o pássaro de chuva, mas que na verdade queria ser a águia que caça, né? Então, é totalmente psicológico isso aqui, né? Então, a vontade que é maior, o desejo que tá ali inconsciente, escondido e talvez até reprimido para ser algo que você mesmo não permite ser. Será que as pessoas que estão assistindo isso estão passando por isso? Será que esse era o momento que essa música veio para fazer vocês pensarem? Será que a gente, na nossa vida, não tem coisas que estão reprimidas que a gente precisa fazer? She's a forest that we burn, just a blueprint for a life that we have never learned. Então, ela é uma floresta que nós queimamos e apenas aí o blueprint é a planta, né? Planta de o projeto, né? É que para eles a blueprint é uma palavra muito específica, para nós a ideia do projeto, né? Aquela ideia seria, traduzindo não literalmente, mas seria a planta baixa, né? As instruções de como montar o projeto, né? Então, eu vou traduzir como projeto, né? Ela é o projeto, né? O mapa, né? As instruções para uma vida que nós nunca aprendemos. Interessante, poético, né?
Então eles queimaram a floresta. E também tem a ideia de ela ter muita força, né? Muita energia, como ele falou nos outros versos. Ela não tem controle da própria energia. Talvez por isso ela tenha algumas coisas meio reprimidas, né? E aí ele diz, ela é os planos para uma vida que nunca aprendemos, né? Então, talvez não conseguiram aprender com ela, né? Porque às vezes também ela talvez seja uma pessoa com uma personalidade ou um comportamento tão único que é mais fácil tu observar com estranheza do que tentar aprender os métodos dessa pessoa, né? Aí no pré-refrão ele repete uma parte, mas adiciona uma parte nova. Flowers fly when we grow old, snakes get high, or so I'm told. A gente traduziu essa. She's a lynch mob on the street, take another step and I will kill the beat. Então, ela é uma lynch mob, né? Mob é um grupo de pessoas, né? E lynch é linchar, né? Ou seja, ela é os arruaceiros, né? Lynch mob poderia ser traduzido como arruaceiros, né? Uma gangue, né? Um grupo de pessoas que estão a fim de linchar alguém, né? Ou seja, traduzindo bem a brasileirada, uma turma do barulho, né? Então, pessoas que querem aí, né, se reunir com muita raiva, né? Então, ela é aí esse bando, né? Pode ser bando também, né? Ela é esse bando que está nas ruas, né? Então, com vontade com uma raiva, né? Com uma vontade, com uma energia reprimida. Take another step and I will kill the beat, né? Então, se vocês se mexerem mais um pouco, eu vou matar a batida, né? Então, isso me remete muito a aquelas coisas que acontecem quando os shows começam a ficar descontrolados, assim, né? E como o Anthony está no controle da plateia, ele diz, se isso aqui começar a ficar estranho demais, começar a ficar violento demais, eu vou encerrar a música, encerrar o show e ir embora, né? Vários artistas já fizeram isso, até para a própria segurança das pessoas que estão na plateia, né? Então, ela sozinha tem o poder de causar toda essa comoção. Eu acho que aqui essa é a parte central dessa tradução, né? Específica aqui, né? Então, ela tem esse poder de comover muitas pessoas, né? E ele tá dizendo, se isso aqui continuar desse jeito, eu vou encerrar a batida, né? Encerrar o groove, encerrar a música. Interessante. E aí no verso 13 ele diz, She's a bus-stop glockenspiel. She's a simulation life that you thought was real. Né? O Anthony consegue rimar umas coisas... Glockenspiel com real, né? Então, muito bom, né? E eu não sei falar alemão, então eu não faço a menor ideia se tá certo, né? E essa palavra aqui me lembra muito... coincidentemente, né? Segundo Carl Jung, não existem coincidências, existem sincronicidades, que é um dos discos do The Police também, mas que foi baseado na obra de Carl Jung também, né? Então tem essa coincidência. Mas eu tô numa nostalgia com um jogo que era... Eu tô olhando umas pessoas no YouTube, quando eu tenho tempo, assim, que as pessoas jogarem o Return to Castle Wolfenstein. E esse jogo era demais, assim, e marcou muito ali a minha adolescência no início dos anos 2000. Então quando ele falou Glockenspiel, me lembra Wolfenstein. E eu falo isso olhando pro meu pôster de Freud, e ele deve estar se revirando na cova com o estado do meu alemão, né? Mas então, She's a bus-stop Glockenspiel. Ela é uma parada de ônibus e o instrumento, né? Glockenspiel é um instrumento que a gente conhece por ter um som horrível, que é aquele pianinho com as teclas de metal, né? É tipo um xilofone, mas é aquelas teclinhas de metal. Sabe aqueles pianinhos que se dá pra criança de presente, que tem um som horrível e os pais se arrependem no mesmo segundo que deram aquele presente? Esse é o Glockenspiel. E aí ele tá dizendo, né? Então... Talvez... será que esse som é o Anthony incomodado com essa moça? Tipo assim, tu tem muita energia, mas eu já tô meio incomodado, né? Ela é uma parada de ônibus, que é algo que não é nada legal. Ela é esse instrumento musical, que também não é nada legal. She's a simulation life that you thought was real, né? Ela é a simulação de uma vida que você pensou que era real. Interessante, né? Será que o Anthony tá falando? Claro, ele fala do Beatle que foi enganado, foi vendido e enganado. Talvez será que ele se relacionou com uma pessoa que se vendeu ser alguma coisa que depois ele descobriu que não era? Interessante. She's an image that we blurred. It's a pixelated panther. Now let it purr. Né? Então, muito boa a rima do Anthony, né? Ele usa umas palavras às vezes meio óbvias, né? E aqui, Glockenspiel com real, nada óbvio. Mas ele sabe brincar com as palavras de uma forma muito boa, assim, né? Por isso que é legal traduzir Chili Peppers, né? Então, she's an image that we blurred. Né? Então, ela é uma imagem que a gente borrou, né? O blur, borrar. Mas, então, essa pessoa foi aí... né? Excluída do grupo dos Chili Peppers, né? It's a pixelated panther, now let it purr. Então, ela é uma pantera pixelada, mas deixe ela, né? O purr é... Em português eu não sei o que é o purr, né? Não é o miado, mas é aquele... É o ronronar do gato. Purr é ronronar. Essa aí eu tirei do fundo do baú. Mas é isso, né? Então, uma pantera pixelada, né? A ideia da natureza do animal, mas na verdade é uma fotografia do animal, né? Então tudo faz sentido com essa ideia de não ser quem é, né? Tu não tá vendo o gato selvagem ronronar, tu tá vendo a imagem criada do gato. Boa essa letra, né? Boa essa letra e muito atual também. E aí não tem mais nada novo pra gente traduzir nessa música, porque ele só repete
I just want the great apes to be free, né? Eu quero que os grandes macacos e a selvageria do inconsciente humano se liberte, né? Interessante, né? Então essa pessoa que talvez se venda uma imagem do que não é, mas na verdade tem uma parte muito mais animalesca, né? E a parte animalesca não, ou selvagem, talvez não precise ser algo ruim, né? Essa ideia de uma pessoa que tem uma coisa mais natural, né? A parte selvagem pode ser também da natureza, mas que ela não está se permitindo externalizar. Esse é o meu entendimento e o meu deciframento de The Great Apes. Mas se tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixe embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.